O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo colocar Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jericó, de Jerusalém, aliás, para Jericó, e caiu na mão de assaltantes. Estes espancaram-lhe, arrancaram-lhe tudo e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus respondeu: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho. Retirais a mim no abismo minha vida, ó Senhor. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Em pé cantando. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Quero convidar você que está aqui, ainda em pé, ouvindo os acordes do violão. Nós vamos fazer juntos essa oração dos filhos pelos pais. Quem aqui não tem pai e mãe? Levanta a mão. Você nasceu de chocadeira por acaso? Todo mundo tem pai e mãe. Que negócio que é esse? Tem alguma ovelha dole clonada, escondida no meio de nós? Boa essa, né? Foi uma pegadinha, claro. Porque a gente já pensa se o pai e a mãe estão vivos ou não. Mas mesmo que teu pai e a tua mãe não estejam vivos, você tem pai e mãe. Ou será que você nasceu da cegonha? Cegonha? Tem um povo que tinha que vir umas 3 cegonhas, né? Que a criança nascia com 6 quilos. Todos nós temos pai e mãe, estejam vivos ou não. E nós vamos rezar por eles. Como eu disse, a oração que nós estamos fazendo tem a oração dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Ela está no Facebook aqui da Canção Nova de São Paulo, facebook.com/Canção Nova SP, no Facebook do Padre também.
facebook.com/Padre Adriano Zandonal Oficial. Você pode pegar, imprimir lá, você em casa, você aqui, para a gente fazer juntos. Quero que você repita comigo, mas não só repetir, você vai rezar pelo seu pai, pela sua mãe agora, essa oração dos pais pelos filhos. Coloque a mão sobre o seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço pelos pais que eu tenho, eu te agradeço pelos pais que eu tenho, pelos pais que o Senhor me deu. pelos pais que o Senhor me deu. Sei que eles são os humanos, Sei que eles são humanos, frágeis e limitados, frágeis e limitados, mas não posso negar mas não posso negar que eles são uma bênção em minha vida. que eles são uma bênção em minha vida. O Senhor me deu a existência através deles, O Senhor me deu a existência através deles. e hoje eu quero te louvar E hoje eu quero te louvar pelo sim dos meus pais pelo sim dos meus pais à minha vida. à minha vida. Peço-te neste momento Peço-te neste momento que o Senhor me cure que o Senhor me cure em meu relacionamento com os meus pais, em meu relacionamento com os meus pais, dando-me a graça de compreendê-los dando-me a graça de compreendê-los e perdoá-los inteiramente. e perdoá-los inteiramente. Abençoa os meus pais, Senhor. Abençoa os meus pais, Senhor. Abraça-os com a sua misericórdia infinita Abraça-os com a sua misericórdia infinita e os liberta de todo mal e os liberta de todo o mal e enfermidade. e enfermidade. Dai-me a graça de ter Dá-me a graça de ter cada vez mais amor e paciência cada vez mais amor e paciência para com eles, para com eles. que eu seja uma imagem concreta Que eu seja uma imagem concreta da tua bondade da tua bondade e da tua ternura, Senhor. e da tua ternura, Senhor. Amém. Amém. Pode se sentar agora. Quero mostrar aqui para o nosso cinegrafista a oração, para quem está em casa e ainda não a viu, para que você imprima e faça conosco. O cinegrafista, nosso irmão, o Adilson, vai mostrar, que é a oração dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. A oração, gente, é sempre um instrumento que nos ajuda a viver melhor, a lidar melhor com as nossas situações, com as nossas dificuldades. Hoje nós estamos celebrando São Benedito, alguém que soube se santificar através das coisas simples, através da oração. Quando a gente pensa assim, um santo, né? Esse cara era um cara importante, não é verdade? Sabe o que São Benedito era? Cozinheiro. É, meu amigo, você acha que é só mulher que cozinhava naquela época? Não, tinha homem. Minha mãe mesmo fala, né? Os homens não gostam de cozinhar, mas quando eles têm aptidão, eles cozinham bem, não? Eles gostam, eles desenvolvem. E as esposas acham bom, né? Ah, quando tem um marido que cozinha. Aí ela fala assim: ai amor, já que você está tão animada, aproveita e já lava a louça também, né? Aí a esposa vai nadando de braçada, né? Rindo à toa. Mas São Benedito era, que nós celebramos hoje, era um cozinheiro. Era alguém simples. Não simplório, mas simples. Alguém que soube se santificar através das coisas simples, vivendo um amor dedicado, um amor inteiro, nas coisas simples do dia a dia. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente corre o grande risco de esperar somente as grandes oportunidades para amar. Esperar somente as grandes oportunidades para manifestar o nosso afeto, para com o pai, para com a mãe. Às vezes você espera o aniversário para dizer para o pai que é importante, ou espera uma doença para ficar lá babando, com todo respeito, sobre a pessoa doente. Mas São Benedito nos mostra que o amor, que a nossa vocação, que a nossa missão, precisa ser exercida nas pequenas coisas. Nas coisas do dia a dia, é assim que a gente vai conseguindo chegar ao coração das pessoas e vai trazendo Deus para mais perto dos nossos relacionamentos. E existe forma mais concreta de amar? Claro, uma forma muito concreta de amar é a oração. Não é a única, mas é uma forma muito concreta. Todos nós devemos rezar pelos nossos pais, todos. Quer ver, ó?
Até essa pessoa aqui precisa rezar pelos pais. Filma ela aqui, Adilson. Ó, você também precisa rezar pelo papai e pela mamãe, viu? Quantos meses ela tem? 2 meses. 2 meses? Essa vai ficar grande, hein? Como é o nome dela? Isabelle. E foi uma graça alcançada que eu alcancei aqui, graças a Deus. Isabelle Joserina. Isabelle, Joselina e Isabelle. Desculpa atrapalhar o seu sono aqui. Levanta, mostra a Isabelle para a Assembleia. Ih, atrapalhei o sono. Olha que coisinha linda, mostra lá. Agora ela acordou, mostra para trás. Vira lá. Ela também está aqui rezando pelo papai e pela mamãe, viu? E foi fruto de uma graça alcançada aqui. Como que é isso? Conta para nós, rapidinho. Eu tinha muita vontade de engravidar e não conseguia. Passei 1 ano tentando engravidar. Aí constatou que eu estava com um pólipo no útero. Aí quando eu fui, na hora do Santíssimo passando, eu pedi a graça para eu conseguir engravidar. Na hora que eu pedi a graça, parece que eu via a criança no meu útero, eu pegava na mão da criança. Quando chegava no outro mês, a minha menstruação chegava, eu dizia, mas eu estou grávida. Aí fui, a médica disse que eu tinha que fazer uma cirurgia para tentar conseguir engravidar. Aí quando eu fui marcar a cirurgia, aí constatei que estava grávida. Aí não fiz a cirurgia, não precisou. Deus me abençoou e me deu a graça aqui. E passei os 9 meses de alto risco. Queria vir para a missa e não conseguia, porque eu fiquei em casa, tinha que ficar de repouso, que ficava tomando remédio para sustentar a criança. E graças a Deus, Deus me deu. De 35 semanas, foi de prematura, mas está aqui, contando vitória, graças a Deus. Coisa linda. Tá vendo, mocinha? Tá vendo como você é amada, viu? Já nasceu sendo amada por todos nós. Eu me recordo, rezei por você quando você não podia vir, né? Me falaram, rezei por você e que bom. Louvado seja Deus. Não era combinado não, viu, gente? Eu vi a criancinha aqui, a hora que eu estava lendo o Evangelho, a hora que eu falei, o Senhor esteja convosco, ela fez assim, ó. Eu falei, ela está me provocando. Deixa essa menina comigo. Você vê que coisa linda? Ela também está aqui rezando pelo pai e pela mãe, né? Olha só, parabéns, viu? Que Deus abençoe, que ela seja saudável. Que testemunho lindo, né? Quantas mães lutando aí para engravidar, às vezes com dificuldade, não é? É preciso perseverar, claro, fazer todo o tratamento, fazer a parte que lhe é própria, mas não desistir de rezar e de clamar, porque o impossível é possível para Deus. E eu costumo sempre dizer que a fé é assim, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Então tenha coragem de colocar o pé, mesmo sem ver, e dependa de Deus, porque o que você não pode fazer, Ele pode na sua família. Acredite, Deus é mais forte, Deus é mais, Ele é maior que tudo. Preciso ter fé, é preciso acreditar e deixar que Deus conduza todas as coisas. Eu costumo dizer isso, às vezes a gente tem uma sede de certezas, não é? A gente quer que tudo saia como a gente planejou, mas nem sempre, né, o que a gente planeja sai do jeito que a gente gostaria, mas Deus pode entrar na história e mudar o rumo dos nossos relacionamentos, o rumo de todas as coisas. Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos a coragem de, como São Benedito, assumir a nossa missão e a nossa vocação. Eu acho tão engraçado essa narrativa da primeira leitura de hoje do profeta Jonas. Você já viveu algo semelhante? Alguém aqui já foi engolido por uma baleia e ficou 3 meses no alto mar? Diferente essa narrativa, né? É claro, é uma narrativa metafórica também. Jonas, de alguma forma, representa Jesus, que João chamava de o Filho do Homem, que passou 3 dias no ventre da terra e depois ressuscitou, salvando todos e cada um de nós. Mas, preste atenção, a narrativa de Jonas é muito significativa e nos revela coisas muito profundas. Em primeiro lugar, no versículo 2 da primeira leitura, Deus disse para Jonas a seguinte coisa: Jonas, a maldade daquele povo, os ninivitas, o povo que morava em Nínive, chegou até a minha presença. Ou seja, era um povo ruim, era um povo duro de coração, era um povo que estava fazendo tudo errado, mas Deus envia o profeta. Primeira coisa que a leitura nos ensina, preste atenção, no versículo 2, a palavra do profeta
é um sinal concreto da misericórdia de Deus. Quando Deus envia um profeta na minha, na sua, na nossa vida, quando Deus nos dá a graça de ouvir um profeta, um sacerdote, um bispo, a voz de um santo, do Papa Francisco, por exemplo, daquele que Deus escolheu para estar falando em nome dele, aquela voz daquele profeta, a mensagem do profeta é para nós um canal de misericórdia para nos salvar. E tomara, né? Quem dera se todos nós tivéssemos um amigo profeta para chegar em nós nos momentos certos e falar as verdades que a gente precisa ouvir, né? Às vezes as pessoas confundem com amizade com conveniência. Eu tenho tantos amigos, por quê? Porque eu falo tudo que eles querem ouvir. Quer dizer, você não tem amigo nenhum. Porque se a sua amizade é pautada só na conveniência, só naquilo que você dá em troca, você não tem amigo. O dia que tiver uma dificuldade, esses amigos te abandonam. Amigo de verdade é o que tem coragem de falar a verdade para você, para a qual você tem coragem de dizer a verdade também. Às vezes que não agrada, mas o amigo de verdade, ele tem a coragem de falar o que não agrada. Tomara que todos nós na nossa vida tenhamos amigos também que são enviados de Deus, profetas, que na sua simplicidade, como São Benedito, nos alertam: olha, meu amigo, não é por aí, olha, minha amiga, não escolhe isso, não faz isso. Outra coisa que Jonas nos ensina, que todos nós temos uma missão na vida. Quem sabe a sua missão é ser mãe, é ser pai, é ser filho, também é uma missão. A missão que cada um recebe é irrepetível, é insubstituível. Você tem uma missão nessa vida. Deus te criou por amor e Ele não se arrependeu de criar você. Ele criou você para ser algo muito específico nessa vida. Te deu uma missão, que é o amor, sobretudo em família. Mas Deus está nos mostrando através de Jonas que a gente não pode renegar a nossa vocação. Porque olha o que aconteceu. Jonas fugiu, Jonas foi no meio do mar, e que interessante, a narrativa parece até mítica. Cada um começou a clamar ao seu Deus. Ainda bem que o povo não tira mais a sorte assim, né? No meio da embarcação, quase afundando, tiraram a sorte e falou: é você que está dando azar, jogaram o bendito no mar. Mas você vê, Jonas fugiu da sua missão, só que ele não teve paz. Quando você foge daquilo para o qual Deus te criou, você não tem paz na vida, você não tem sossego, você vive de qualquer jeito, você vive sem quietude interior. Jonas foi, mas Jonas teve que voltar. Por quê? Porque no fundo, gente, qual é a intuição de fundo dessa leitura? Jonas era um judeu, e naquela época, os judeus acreditavam que a salvação era somente para eles. Deus não podia falar com outro povo, Deus não podia salvar outro povo. Então, o que está em jogo não é somente o fato de Jonas ir a outra cidade falar de Javé, falar de Deus, não. O que está em jogo é uma mentalidade fechada. Jonas disse: eu não vou falar para esses pagãos. Deus disse: esses pagãos são meus filhos também. Tanto que Jesus veio para salvar todos os povos e tornou a salvação uma realidade presente em todas as instâncias. Mas Jonas não queria voltar por causa de orgulho, por causa de soberba, por causa de vaidade. Muitas vezes eu e você também fugimos da nossa vocação por causa de orgulho. Só que, meu amigo, minha amiga, Deus é mais forte, e quem vai se dar mal sou eu e você. Porque nós vamos ser felizes quando nós cumprirmos a nossa vocação, quando nós sermos o filho que Deus nos criou para ser, a filha que Deus nos criou para ser, quando nós formos o pai, a mãe que Deus nos criou para ser. Mas é difícil? Claro que é difícil. Jonas também teve diante de si a tentação de querer viver a sua missão como um constante oásis de tranquilidade, mas não foi tão tranquila. Jonas teve que dar uma volta tremenda, teve que ir na cidade de Nínive, preste atenção, teve que andar por um dia inteiro aquela cidade, anunciando, pregando. Às vezes a sua vocação também não é tão simples de realizar. Às vezes no seu dia a dia existem desafios. Você que lida com um pai e uma mãe, como é preciso às vezes ter paciência. Às vezes uma pessoa de outra geração, que tem outra cabeça, é natural. Você precisa ter paciência, você não pode desistir da pessoa. É preciso ter paciência. Doutora Elvira, por gentileza. Temos uma médica, graças a Deus, aqui com os nossos ministros extraordinários da comunhão. Quando alguém passa mal, é só chamá-la. Então preste atenção, olha aqui para o padre. Isso. Como eu estava dizendo,
as nossas vocações pessoais, elas também comportam um desafio. Você tem desafios na sua vida. Você que lida, quem sabe, com um pai e uma mãe difíceis às vezes, com temperamento forte. Você que cuida de um pai e de uma mãe doente, é difícil. Esses dias eu li uma história, preste atenção, que eu achei tão comovente. O filho que depois de um tempo saiu de casa, começou a trabalhar e o seu pai ficou muito velhinho, idoso em casa. Aí esse filho teve um final de semana livre, a mãe já tinha morrido e o pai morava sozinho. O filho pagava ali uma enfermeira para olhar o pai. O pai estava bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho, e saíram o filho e o pai para caminhar ali na beira de um lago. E o pai levava o diário dele. O pai gostava muito de escrever as coisas no diário, e levou um diário antigo. E eles se sentaram à beira deste lago. De repente, o pai viu um vulto, era um passarinho que estava atrás de uma árvore. E o pai perguntou para o filho: meu filho, o que é aquilo? O filho falou: meu pai, é um passarinho. Aí passaram uns 10 minutos, veio um... Acordado, né? Gostei de ver. Não, deixa eu fazer o barulho de novo. Veio assim, ó. Era um passarinho de novo. Aí o senhorzinho, coitado do velhinho, não viu. Perguntou para o filho: o que é isso, meu filho? Sabe o que o filho respondeu? Um passarinho, pai. E o senhorzinho lá com o diário dele debaixo do braço, diáriozinho assim. Estava ele e o alemão do lado dele. Sabe quem é o alemão? O Alzheimer, o Parkinson, do lado, tadinho. Aí de novo veio aquele vulto. E o senhor perguntou: o que é aquilo? Aí o menino perdeu a paciência. Falou: meu amigo, você não está vendo que é um passarinho? Você me perguntou 3 vezes. Perdeu a paciência com o pai. Falou: você está ficando caduco. Brigou com o pai. Aí nisso, o pai ficou quieto, meio sem graça. E o filho, depois de um tempo, para quebrar o gelo, pegou o diário do pai, que estava do lado do pai velhinho. E justamente no diário que ele pegou, ele abriu ali onde estava a fitinha vermelha no diário e leu assim: é uma manhã de domingo, eu estou aqui na beira do lago com o meu filho que tem 33 anos. Aliás, que tem 3 anos, e ele acaba de me perguntar 33 vezes o que era um passarinho. E eu acabei de explicar para ele pacientemente. Aí nisso o filho ficou com aquele aperto no coração, começou a chorar, pediu perdão ao pai. E viu, não é? Há muitos anos atrás o pai disse para ele 33 vezes o que era um passarinho. E hoje o pai perguntou para ele 3 vezes o que era aquilo, e ele já estourou e chamou o pai de caduco, não é? Como a gente precisa, nós como filhos, aprender a cultivar a gratidão para com os nossos pais. A gratidão. Essa é a nossa missão. Não ache que ser filho não é uma missão. Preste atenção, ser filho, ser filha é uma missão sim. Como a gente precisa cultivar a gratidão. Porque às vezes a gente trata o pai e a mãe como se fosse um empregado, né? Principalmente os jovens, às vezes na adolescência, acha que a mãe é aquela pessoa chata, coruja, reclama porque o pai pega no pé. Mas se não tivesse um pai para pegar no pé, né? Ou se tivesse um pai ausente, porque o contrário do amor não é o ódio não, é a indiferença, né? Porque quem ama, cuida de alguma forma, pega no pé. Quem não ama, quer sair, filho, sai com quem você quiser, aonde você quiser, volta a hora que você quiser. Às vezes se o pai pega no pé é porque ama. E como a gente precisa olhar para os nossos pais com carinho, com misericórdia, com ternura e sobretudo com paciência. É claro, o pai é de outra geração, né? É engraçado quando você pega esses dias, falar em pai, o meu pai fez uma cirurgia, foi engraçado. E meu pai ia fazer a cirurgia e o meu tio foi viajar. Ele saiu lá do Paraná e estava subindo para Fortaleza, ia passar uns dias em Fortaleza. A esposa dele tem parentes lá. Aí ele, aprendendo a mexer com o WhatsApp, né, resolveu me mandar uma mensagem para perguntar como estava e dizer em que ponto da viagem que ele estava. Ele estava em Feira de Santana, na Bahia. Um abraço a todos os baianos. Aí ele escreveu assim: filho, tudo bem com seu pai? Estou na Feira do Santana.
Eu perguntei assim, onde você está, tio? Mas coitadinho, ele não sabia digitar, né? Acho que ele foi digitando aquele que vai preenchendo automático ali, o teclado automático, né? É engraçado, às vezes o teu pai, a tua mãe, eu perguntei pro tio, ô tio, sai daí, eu falei para ele. Ele falou, não, eu errei, é Feira de Santana. Eu falei, bom, eu já ia te dar uma bênção daqui, essa feira não é boa, né? Mas às vezes é engraçado, né? Você pega uma pessoa com mais idade, o pai, a mãe, vai começar a mexer com o WhatsApp, com o celular, com a internet, eles têm dificuldade, porque é outra geração, é outra cabeça. Mas não é por isso, filho, filha, que o teu pai e tua mãe não têm valor, porque ele não acompanha os avanços tecnológicos que nem você, porque ele não sabe das modinhas que você sabe. A gente se esquece com facilidade que a gente também vai envelhecer um dia, né? Então, segundo dia das 4 semanas de oração dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais, nós estamos refletindo sobre a nossa missão como filhos. E a missão do filho, da filha qual é? Carta de São Paulo aos Efésios, honrar pai e mãe, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Jesus falou no Evangelho do Bom Samaritano, que nós precisamos ajudar aqueles que estão próximos. E hoje, esse próximo que Deus quer falar comigo e com você, é o pai, é a mãe, ou quem fez essa função, ou quem faz essa função na sua vida, um tio, uma tia, uma avó, aquela pessoa que às vezes dá trabalho hoje, que cuidou tanto de você e que hoje você tem que cuidar. Mas honrar pai e mãe é um requisito essencial, diz a palavra de Deus, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Como eu disse, existem desafios, existem sim dificuldades, às vezes é difícil lidar com uma pessoa, e a pessoa que já tem uma idade, ela já vai se fechando naquelas concepções, mas é preciso desenvolver essa virtude, de ter um coração generoso, de desenvolver a generosidade para acolher um pai, uma mãe que é idoso, que precisa de você, que precisa de uma palavra de ternura, que precisa de acolhida, que precisa de carinho. Sim, eu sempre digo isso quando uma pessoa me fala, quando uma moça me fala, padre, eu quero casar com aquele rapaz. Primeira coisa que eu falo, vai na casa dele, visita e veja como ele trata o pai e a mãe. Porque se o homem não sabe tratar com carinho nem o pai e a sua mãe, como é que você acha que ele vai tratar você? Se não tem carinho para tratar o pai e a mãe, se é um cavalo dentro de casa, não casa. Pede para ele ir para o hipódromo lá, para o jockey, e procurar uma égua para casar, que você não está em jogo não. Desculpa a sinceridade. Se o rapaz não é capaz de tratar bem a própria família, você vai encarar? Depois vem falando, ai padre, eu não sei, ele mudou de uma hora para outra. Ele mudou não, ele sempre foi assim, você que não quis ver, né? Vai encarar? Eu acho que é a pergunta que a gente tem que fazer antes da pessoa que vai casar, antes de ser aquela formalidade, né? Eu acho que a gente podia introduzir algumas coisas espontâneas, brincadeira. Imagina na celebração, começar assim, do casamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fulano, eu quero perguntar, você vai encarar? Olha bem o produto. Já checou os antecedentes criminais? Meu amigo. Primeira coisa que eu pergunto, você quer casar? Veja como essa pessoa é em casa. E você que está aqui, filho, filha, principalmente você mais jovem, você que nos acompanha em casa, valorize o seu pai e a sua mãe, porque eles são o único que você tem. Tem defeito? Tem sim, como você tem. E é preciso desenvolver a tolerância para lidar com o pai e com a mãe. Eu sei que não é fácil, pode ser que você se lembre do seu pai e da sua mãe, e se lembre de feridas, se lembre de rejeições, se lembre de, quem sabe, de abusos, de tantas coisas ruins. Mas filho, filha, você precisa trabalhar isso dentro de você e virar essa página. Porque o seu pai e a sua mãe são os únicos pais que você tem. E você precisa, dentro de você, ressignificar esses fatos, esses acontecimentos, esses relacionamentos. Eu estava hoje fazendo uma pequena, breve pesquisa e compilando algumas coisas que podem nos ajudar a viver um relacionamento bom com os nossos pais e com as nossas mães. E por incrível que pareça, uma das coisas que atrapalha geralmente o relacionamento de pais e filhos se chama perda da conexão. Ou seja, quando o pai e o filho perde a capacidade de dialogar, quando a mãe e o filho e a filha perde a capacidade de ter essa conexão, para de conversar,
Você que vai casar, que já casou, saiba que você não deixou de ser filho, de ser filha porque você casou. Não, é preciso manter essa conexão dialogal, de diálogo com o pai, com a mãe, conversar com ele, com ela. Segunda coisa, é preciso aprender a desenvolver a capacidade de ser sincero com o pai e com a mãe. Às vezes a gente acha que o nosso pai e a nossa mãe vivem em outro planeta, não tem a capacidade de escutar as nossas coisas. Mas filho, filha, seja sincero com seu pai e com a sua mãe. Claro, à medida que você perceber que eles suportam, porque eles querem isso de você, eles querem esse relacionamento limpo, esse jogo limpo, leal. Eles precisam escutar o teu coração, conhecer você. Às vezes a gente conta tudo que a gente vive para o vizinho, para o amigo, para o feirante, mas não conta para o pai e para a mãe, não tem diálogo. Acha que o pai e a mãe é inimigo? Teu pai e tua mãe, principalmente você mais jovem, eles não são teus inimigos. Eles são dons que Deus te deu. Outra coisa que é muito importante nessa pequena pesquisa que o padre fazia, é importante no relacionamento com o pai e com a mãe, para que a gente viva bem, desenvolver a capacidade de aceitação. Às vezes é tão difícil porque a gente fala assim, meu pai não pensa igual eu. Claro que ele não pensa igual a você. Se você tivesse nascido na década dele, você também não ia pensar igual você pensa hoje com a sua idade. Existem diferenças no jeito de pensar, existem diferenças no jeito de agir, existem diferenças no jeito de fazer as coisas. Cada um joga por um lado do campo, mas a finalidade dos dois é a mesma, é o gol. A finalidade do seu pai é que você seja feliz, da sua mãe. É isso que eles buscam também, claro, com jeitos diferentes. Mas é preciso desenvolver essa capacidade de aceitação. O pai também lutar para aceitar o filho, que nasceu em outra época. Mas o filho e a filha também lutar para aceitar o pai e a mãe, compreender com paciência, respeitar as diferenças. É certo que para respeitar as diferenças, às vezes você tem que ficar em silêncio, né? Porque às vezes o outro fala uma coisa e você fala, meu Deus do céu. Parece que você está falando para te provocar, mas às vezes nem sempre é assim. São as feridas que a gente traz no coração. Respeitar, saber lidar com as diferenças, saber conversar, saber entender que aquela pessoa é única e que por onde que você for, você vai ter esse pai e essa mãe. Pode morar na China, em qualquer lugar. Teu pai e a tua mãe são esses e sempre vão ser. E essa é a sua história. E você nunca vai poder fugir dela. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos rezar agora concretamente pelos nossos pais, pela nossa história com eles. Quero convidar você agora, daqui a pouquinho nós vamos cantar. Quero convidar você agora a erguer os seus braços comigo, mas com coragem, com disposição para rezar. Quando a gente reza, as realidades acontecem, os relacionamentos se transformam. Se a realidade fora de você não muda, dentro muda, e isso já é um combustível para a superação tremendo. Repita comigo: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nesta noite eu te entrego. Nessa noite eu te entrego os meus sentimentos. os meus sentimentos. As minhas emoções. As minhas emoções. Eu te entrego, Espírito Santo. Eu te entrego, Espírito Santo. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Com relação aos meus pais. Com relação aos meus pais. A imagem que eu tenho dos meus pais. A imagem que eu tenho dos meus pais. O meu relacionamento com eles. O meu relacionamento com eles. Eu te entrego agora, Espírito Santo. Eu te entrego agora, Espírito Santo. E nesta Eucaristia. E nesta Eucaristia. Eu te peço. Eu te peço. Erga bem os braços e diga: eu te peço. Eu te peço. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito E Santo. cura-me no meu relacionamento. E cura-me no meu relacionamento Com o meu pai. com o meu pai. Se ficaram feridas. Se ficaram feridas. Se eu guardei mágoas. Se eu guardei mágoas. Desafetos. Desafetos. Ressentimentos. Ressentimentos. Cura-me agora, Espírito Santo. Cura-me agora, Espírito Santo. No meu relacionamento com meu pai. No meu relacionamento com o meu pai. Se o meu pai foi ausente. Se o meu pai foi ausente. Se ele me abandonou. Se ele me
abandonou, se Ele foi muito severo, se Ele foi muito severo, autoritário, se Ele me humilhou, se Ele me humilhou, se Ele não me respeitou, se Ele não me respeitou, se Ele me colocou para fora de casa, se Ele me colocou para fora de casa, se Ele não aceitou as minhas escolhas, se Ele não aceitou as minhas escolhas, cura-me agora, Espírito Santo, cura-me agora, Espírito Santo, no meu relacionamento com meu Pai, no meu relacionamento com meu Pai. transforma Transforma o jeito que eu enxergo meu Pai, o jeito que eu enxergo meu Pai. e toca agora, Espírito E Santo, toca agora, Espírito Santo, o meu relacionamento com a minha mãe, o meu relacionamento com a minha mãe. cura a nossa história. Cura a nossa história. Se em algum momento Se em algum momento eu não me senti amado, eu não me senti amado, eu não me senti acolhido, eu não me senti acolhido, eu me senti desprezado eu me senti desprezado pela minha mãe, pela minha mãe. cura-me agora, Espírito Santo. Cura-me agora, Espírito Santo. Se eu senti Se eu senti que ela preferia um outro irmão, que ela preferia um outro irmão, que ela privilegiava que ela privilegiava outra pessoa na minha casa, outra pessoa na minha casa, se eu me senti rejeitado por ela, se eu me senti rejeitada por ela, cura-me agora, Espírito Santo. Cura-me agora, Espírito Se a Santo. minha mãe me abandonou, Se a minha mãe me abandonou, se ela me bateu muito, se ela me bateu muito, se ela me disse coisas duras, se ela me disse coisas duras, se ela foi muito desligada, se ela foi muito desligada, relapsa, relapsa, se ela não cuidou de mim, se ela não cuidou de mim, cura-me agora, Espírito Santo. cura-me agora, Espírito No Santo, meu relacionamento com a minha mãe, no meu relacionamento com a minha mãe. se ela partiu se ela partiu e eu não pude abraçá-la, e eu não pude abraçá-la, e eu não pude dizer adeus, e eu não pude dizer adeus, e eu não pude dizer que eu a amava e eu não pude dizer que eu a amava antes dela morrer, antes dela morrer. cura-me agora, Espírito Santo. Cura-me agora, Espírito No Santo. meu relacionamento com a minha mãe, No meu relacionamento com a minha mãe, liberta-me de toda mágoa, liberta-me de toda mágoa, ressentimento. ressentimento. Preenche agora, Espírito Santo, Preenche agora, Espírito Santo, todo vazio que ficou em mim, todo vazio que ficou em mim, da presença da minha mãe, da presença da minha mãe, do meu pai, do meu pai, que não estão mais comigo. que não estão mais comigo. Preenche-me neste vazio. Preenche-me deste vazio. Quebra agora Quebra agora toda palavra negativa toda palavra negativa de maldição de maldição que os meus pais possam ter Que os que os meus pais possam ter proferido contra mim. proferido contra mim. Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu abençoo os meus pais, eu abençoo os meus pais, eu abençoo a minha família. eu abençoo a minha família. A minha família é uma bênção. A minha família é uma Em bênção. nome de Jesus, em nome de Jesus. os meus pais são uma bênção. Os meus pais são uma A bênção. minha história A minha história foi lavada pelo sangue de Jesus. Foi lavada pelo sangue de Jesus. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu amo e perdoo eu amo e perdoo os meus pais Os meus pais, por todo e qualquer por toda e qualquer mal que eles possam ter me feito. mal que eles possam ter me Eu feito. perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo a minha mãe. Eu os abençoo. Eu os Em abençoo. nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero honrar pai e mãe. E eu quero honrar pai e mãe. Dai-me esta graça, Senhor. Dá-me essa graça, Senhor. Faz de mim
Faz de mim um farol, um sinal da tua misericórdia um sinal da tua misericórdia na minha casa, na minha casa, na minha família. na minha família. Cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor, no meu relacionamento No meu relacionamento com os meus pais, com os meus pais, para que eu não repita os erros deles, para que eu não repita os erros deles, com os meus filhos. com os meus filhos. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, encha-me, enche, batiza-me, batiza-me. e com os braços bem erguidos cantemos juntos. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, nem ninguém poderá. Nada, nem ninguém. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, nem ninguém poderá. Cante isso. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, nada, nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Estenda suas mãos assim pro altar e cante: não vou desistir, não vou desistir, nem desanimar, nem desanimar. A minha família foi consagrada no altar, foi consagrada no altar. Não vou desistir, não vou desistir, nem desanimar, nem desanimar. A minha família foi consagrada no altar, foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família, eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. Eu rezo por ela. Força. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Coloquemos sobre o altar nossas famílias, nossas experiências, os nossos sonhos, acreditando que toda muralha pode ser derrubada, aliás, pela força da nossa oração.